Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Tem um mito que é um negócio assim, ó, católico defende Maria. Eu acabei de dar um livro sobre defende Maria, Maria. dizendo que ela é judia, dei um livro de Maria para um pastor dizendo que ele me ajudou no negócio de Maria. Isso sai muita briga, tem família por causa Diz disso. que Né? um evangélico, outro é católico, o negócio de Maria. Eu tenho uma história do Rodrigo, ele acho que você não vai lembrar. Vamos ver. Nós tivemos uma aula, esse negócio tá gravando aí? Já tá ao vivo, pessoal. Tem alguém Conta vendo? um milagre, Quantas mas pessoas vamos estão lá. vendo aí? No momento, 3.400 pessoas. Então tem 3.400 pessoas. 25 anos depois eu vou contar uma história. Tá. Nós tínhamos um professor em comum, que é o irmão Murad, Sim. marista, professor, um grande especialista em Maria. E ele estava falando sobre a virgindade de Maria. Ele falando, olha, para o judeu isso daí era meio absurdo e tal, por isso que ela era virgem. Porque então significava, é tão absurdo que Jesus era Deus. Olha só. Ele estava defendendo o dogma da virgindade. Mas ele disse o seguinte, o dogma da Igreja Católica tem 3 níveis. O primeiro é esse daí, todo mundo aceita? O Rodrigo, todo mundo era padre. Só eu que não. Né? Ah, Só é? ele, adventista, pastor, o resto tudo padre e o irmão Murad. Tá, mas tem o terceiro nível, que Maria ficou virgem depois do parto. Mas esse a gente não vai conversar, né? Porque Eu não sabia disso. tem o também. terceiro nível. Aí ele falou, mas tem o segundo nível. Aí o segundo, aí ele começou a dizer, o segundo significa que ela ficou virgem durante o parto. Vocês acreditam nisso? E teve na história do cristianismo gente que disse que isso não é absurdo, porque Jesus passou por Maria como a luz passa pelo vidro. Mas isso daí não é gnose, não é? Porque Jesus seria um raio de luz, ele não foi... E ele começou essa polêmica, né? Que aqui já começa a pegar teorias, num pontinho meio delicado. E aí os padres começaram a rir. E o Rodrigo, sério. A gente pensou, ele vai acabar com essa segunda parte do dogma. O Rodrigo levantou a mão. Você lembra disso? Levantou a mão e disse assim, professor, eu quero dizer que nós, adventistas, defendemos essa segunda parte do dogma aí, que Maria permaneceu virgem durante o parto. Caramba. Aí os padres ficaram olhando. Era o pastor, Aquele silêncio, né? pastor defendendo o dogma e os padres não estavam defendendo o dogma. Aí o pastor disse assim, porque Maria, ela é a nova Eva. E nós, adventistas, temos uma leitura literal da Bíblia. Então a gente acredita que, assim como Eva, pelo pecado, teve as dores do parto, Maria, que não tinha pecado, não podia ter dor no parto. Então ela continuou virgem depois do parto. Certo? O Murad disse, vamos pro próximo dogma, vamos falar da Assunção de Maria. Quantos alunos tinham lá? Oi? Quantos alunos tinham Na no sala de seminário? aula, mestrado era pouco. Às vezes tinha 12, 15 alunos. Eram os 12 e tudo. apóstolos. Mas assim, na época também eu era bem mais novo. Mas só fazer uma parte aqui. Só vozes bonitas hoje, hein? Nossa, o negócio Quem tá escutando A voz aqui, dele é de locutor. a sua também. A do também, Rodrigo é também. A mais. dele é macia. Não, só vozes obrigado. bonitas. Eu não imito Silvio Santos. Vai, né? Vai agora. Mas teve algumas situações também interessante isso, porque Mas quantos alunos tinham, você falou? depende da matéria. Algumas matérias tinham 15, 12, algumas matérias era um grupo pequeno. era pequeno, porque era muito difícil Sim, sim. entrar ali. Eu lembro que quando a gente teve a primeira aula, foi com o padre, que era de Antigo Testamento, Luiz Inácio Stadelmann, um suíço. Eu lembro que um dia um aluno perguntou, professor, essa palavra em hebraico aqui, ele falou, como você não pronunciou hebraico? Isso aqui é fenício. E deu uma aula de fenício. O homem, ele era um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém. E na época eu era muito novo, eu falava as coisas assim às vezes. E teve vezes, isso aqui que eu acho bonito, porque a internet, a gente está falando aqui, a internet é vamos nos incluir nisso aqui, Claro. é para raio de doido. É quase Tem um ser gente vivo, que tá né? aplaudindo um diálogo tem gente aqui. criticando. Tem gente que tá Tem gente assistindo que só fala pra... assim, ecumenismo, gente, verdade. ecumenismo, não, o pastor não vai virar católico, eu não vou virar judeu e Só ele não vai explicar- virar adventista. Só explicar pra quem não sabe, o ecumenismo, o que é? O que Bom, seria ecumenismo, que eu acho que o padre pode explicar isso melhor. Ecumenismo é uma coisa mais oficial, quando a igreja católica que levanta sempre essa lebre, quer que as igrejas se unam de uma maneira oficial, através do Concílio Nacional de Igrejas. É diferente de diálogo interreligioso, Que é o que tá que é acontecendo. o que está acontecendo aqui. Entendi. Nós estamos dialogando. E o que mais me impressionou, porque eu vou falar da minha teologia aqui, mas eu acho que eu vou ter a concordância do padre Joãozinho e do rabino Sami também. A fé que Deus deu para Abraão, a emuná,
que ele deu quando falou com Abraão, vai por ti mesmo, lech lechá, era tão grande que o Deus de Abraão não podia ser só dele. Eu estava assistindo com minha esposa um filme sobre Marte, um seriado que tá... Eu vi esse seriado, muito bom. Muito então, bom. um dos ali, ele é um cara negro, que ele foi criado por uma família judia. E ele foi criado e ele veio de Gana, onde a família dele foi toda arrasada. Aí ele pergunta, pequenininho assim, quando eles estão fazendo o Pessah ali, que é a Páscoa, aí ele pergunta assim, por que a família de vocês tem um Deus e a minha não? Porque ele entendeu assim, a minha foi arrasada porque eu não tenho o Deus que os judeus têm. Aí o pai adotivo dele explicou o que era o êxodo, que os judeus também sofreram e tudo. Então, olha que interessante. O Deus de Israel não pode ser só de Israel. Deus falou com Abraão assim, em ti serão benditos todos os povos da terra. Todos os povos da terra. E eu entendo assim, eu tenho a minha convicção teológica. Eu tenho uma convicção teológica. Um pouquinho antes de entrar aqui, o padre João até brincou. Vai ser uma coisa que só de judeu, porque o Rodrigo guarda o sábado. E na minha convicção, eu creio que o povo de Deus é maior do que o povo que concorda comigo.